Salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje eu trago para vocês a história do Andrônico Comeno. Vamos ver como este monstro, esse homem sem escrúpulos, esse crápula, como ele se transformou nessa criatura que causou terror e brutalidades em Constantinopla em 1183, como nós vimos no vídeo anterior. Então se prepare que esse vídeo está muito cheio de detalhes e de uma história muito interessante. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dêem um apoio no like e compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Então, por isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para poder entender melhor a história. Ou caso contrário, assistam qualquer outros dos vídeos que estão na videoteca do Zelota. Tem várias sagas e mini sagas, todas organizadas em playlists. Me sigam também no Instagram, @Zelota, onde lá vocês ficam sabendo das novidades do canal, participam das enquetes para escolher os especiais das metas de inscritos e também assistir ao meu quadro do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço lá no IGTV. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos para a história do Andrônico Comeno, o Andrônico I. Ele que reinou de 1183 até 1185, reinado breve, mas a história dele é muito longa. Ele nasceu em Constantinopla, mas não se sabe em que ano ele nasceu. Existe uma dedução de que ele tenha nascido próximo da mesma época que o Manuel, já que o Manuel nasceu em 1118, os dois tinham quase a mesma idade e eram primos. Portanto, o Andrônico, como eu mencionei no vídeo anterior, ele era filho do Isaac Comeno, então ele consequentemente era sobrinho do João II e neto do Aleixo I. Então ele vinha da linhagem dos Comenos, mas aquela linhagem que foi descartada, né, durante ali a sucessão imperial. Bom, o Isaac, que era o filho mais velho, né, do que o João, e acabou sendo descartado. O João foi o favorecido, foi como escolhido pelo Aleixo para ser o próximo imperador. Ele acabou não aceitando ficar em segundo plano, né? Então Isaac ele fez ali, tentou usurpar o trono do irmão e se aliou aos inimigos de Bizâncio. Ele acabou sendo perdoado 6 anos depois. Mas o filho dele mais velho, que se chamava João, que era o irmão mais velho ali no caso do Andrônico, claro, ele acabou desertando para o lado dos turcos durante uma campanha que o João II fez na Anatólia em 1137. Esse João ele acabou se convertendo ao islamismo e entrou para a família dos sultões de Cônio, lá do sultanato de Rum, ao se casar com a filha de Kiji Arslan II. Bom, o Andrônico ele acabou crescendo, estudou e foi criado ao lado do primo e que acabou se tornando o seu melhor amigo, que era o Manuel, que seria ali o futuro imperador bizantino. Os primeiros anos da vida adulta do Andrônico foram divididos entre os serviços militares e os prazeres da vida que Andrônico adorava. Adorava as festas, as bebidas, as mulheres. Bom, em 1141, o Andrônico ele estava em uma caça junto com um nobre bizantino chamado Teodoro Daciotes. O Andrônico ele acabou sendo emboscado nessa caçada por seus Júcidas, que acabaram levando ele preso até Icônio, onde ele acabou tendo a companhia do seu irmão mais velho, João. Bom, o resgate acabou sendo pago um ano depois. E aí em 1142 Andrônico retornou para Constantinopla, onde ele ficaria novamente próximo de Manuel, que Manuel considerava Andrônico o primo dele favorito. Bom, nesse mesmo ano, os filhos mais velhos do João acabaram adoecendo e falecendo, né, que eram o Aleixo e o Andrônico, em datas muito próximas e de forma inesperada. E aí em agosto de 1143 foi a vez do próprio João bater as botas,
devido a um ferimento que ele sofreu em uma caça, né? Inclusive estava em campanha naquele momento. Inclusive foi contra o Principado de Antioquia, se não me falha a memória. Bom, aí o Manuel acaba sendo escolhido como o novo imperador, no lugar de Isaac, que era irmão mais velho do que ele. Mais uma vez, o mais novo é o preferido. E aí o Manuel se torna imperador e o Andrônico acaba se tornando ali um homem de confiança, um cara muito próximo dele, participando ali de uma campanha contra os turcos entre 1145 e 1146, logo ali no início do reinado do Manuel. Só que aí durante essa campanha aconteceu uma discussão. O João Axuco, quem não se recorda, o João Axuco, que era aquele grande amigo, homem próximo do João II e que garantiu a sucessão imperial ali para o Manuel, ele comparou o Manuel ao pai dele, né, o João, dizendo que o João era muito superior ao Manuel. Imagina a confusão que isso causou, né, nesse momento aí. Então a maioria que estava ali presente defendeu o Manuel. Isaac, que é o irmão mais velho do Manuel, ficou revoltado porque perdeu ali a posição de ser o sucessor, né, de ter se tornado o imperador, acabou ficando ao lado do João Axuco, concordando que o pai era superior ao irmão. E aí o Andrônico, ele insultou o Isaac durante essa discussão, e o Isaac foi para cima do Andrônico com espada. Ele foi contido ali pelo Manuel, por um outro primo, que chamava-se João também, senão o Isaac teria cortado fora a cabeça do Andrônico e não teríamos essa grande história para contar aqui. Bom, então passado o incidente, o Manuel ele afastou o irmão dele, o Isaac, por alguns dias e acabou demitindo o João Axuco do cargo de mestre do exército, né, que era aquele homem de confiança. E aí João Axuco desaparece da história, por isso que a gente não viu mais do João Axuco aí nas histórias do Manuel. Só na coroação e depois ele não foi mais citado. Então está aí o que aconteceu com o João. Bom, o Andrônico ele continuou desfrutando ali da boa amizade que ele tinha com o Manuel, aquela boa relação. Mas aconteceu uma coisa que irritou muito o Andrônico e aí que começa a mudar a relação entre os dois primos. Bom, o Manuel ele deu o título de Protosebasto, era um título muito importante na corte bizantina, ao seu sobrinho João, que era filho do seu falecido irmão Andrônico, e que esse rapaz havia perdido um olho durante um torneio. E o que parece, o Andrônico e esse João eles eram rivais, e aí isso azedou a relação entre os dois primos. E aí, com uma questão de vingança para Manuel, o Andrônico ele seduziu a irmã desse João, que se chamava Eudóxia, e aí tornou essa moça amante dele. E aquilo foi um escândalo na corte bizantina. Um escândalo tão grande quanto um caso que o próprio Manuel, que como mencionei várias vezes nos vídeos do Manuel, gostava de pular cerca, teve um caso com uma outra irmã do João que chamava-se Teodora. Bom, passando para a carreira aí do Andrônico, em 1152, o Andrônico ele recebeu de Manuel o título de governador da Cilícia. Inclusive eu contei a história do antigo reino da Cilícia na última quarta-feira, nosso especial de 3300. Quem não assistiu, deixa o card aqui em cima, dá uma conferida lá. E aí vocês vão saber mais sobre a história dessa província bizantina, foi província romana, enfim, passou pelo mão de muita gente. E aí o Andrônico ele parte nessa viagem agora para a Cilícia e ele leva junto com ele a Eudóxia, né, essa sua amante. Mas ele tinha uma missão, né, que era de subjugar os príncipes do reino armênio da Cilícia, que é o reino que surgiu aí já no século XII. Bom, o Andrônico, em pouco tempo como governador da Cilícia, ele conseguiu cumprir a principal missão, que foi prender o príncipe armênio Teodoro II da Armênia. Estava em sua fortaleza em Mopsuestia, lá na Cilícia. E aí o Andrônico prendeu, levou para seu acampamento lá o Teodoro, mas ele não conseguia renunciar à vida de prazeres, né, as festas e as bebidas e tal.
E foi lá que surgiu um grupo de teatro, no qual ele se encantou por aquele grupo e começou a fazer várias festas com esse grupo de teatro. E aí ele ficava se alternando entre as noitadas com esse grupo de teatro e nas batalhas contra os armênios. E aí uma certa noite, ele que estava lá festejando e tal, os armênios chegaram e atacaram o acampamento do Andrônico e resgataram o Teodoro, né, que um pouco mais na frente participaria daquele saque brutal que aconteceu no Chipre com o Principado de Antioquia, né, aquela aliança que deu depois muita confusão. Bom, o Andrônico ele acabou conseguindo escapar daquele ataque ao acampamento, subindo em um cavalo onde ele pega uma lança e passa ali pelo meio de todos os inimigos. Então ele consegue fugir ali daquela situação e ele foge até Antioquia. Depois de um tempo em Antioquia ele retorna para a Cilícia. Mas aí ele é chamado de volta para Constantinopla e é destituído do cargo de governador da Cilícia. Então ele vai para Constantinopla e é recriminado pelo Manuel, mas em privado. O Manuel acabou perdoando o Andrônico e sorrindo em público, o Manuel deu título para Andrônico de Duque de Nis e Branicevo em 1154. Branicevo, que é um distrito na Sérvia. E aí o Andrônico acompanhou Manuel em uma campanha contra os húngaros. Bom, Manuel até emprestou o cavalo favorito para o Andrônico, né, que estava abusando demais da boa vontade de Manuel. E claro, leva a Eudóxia com ele, a sua amante, para essa campanha. E aí os irmãos de Eudóxia, eles decidiram acabar com esse relacionamento e se uniram com alguns amigos para eliminar o Andrônico e invadir a tenda do casal. A Eudóxia ficou sabendo que os irmãos viriam para eliminar o Andrônico, então ela fica aterrorizada e pede para que o Andrônico se vista de mulher para conseguir fugir, né, disfarçado. E aí ele se nega a fugir e se vestir de mulher, então ele pega a espada e enfrenta aqueles que vieram para eliminá-lo e acaba conseguindo fugir daquela situação. Então o Andrônico já estava suspeitando que a sua camaradagem com o Manuel havia acabado. E o Andrônico também tinha outros planos. Ele queria tomar o trono bizantino para ele. E foi aí que ele escreve uma carta para Géza II da Hungria, que era o rei da Hungria e também o pai do futuro rei da Hungria, Bela III, que nós vimos a história desse rapaz aí nos últimos vídeos. Então ele prometeu entregar para o Géza Nis e Branicevo em troca de apoio para um golpe contra o Manuel. O Andrônico também procurou o apoio do Frederico I Barba-Ruiva, que era o imperador do Império Sacro Romano Germânico. Bom, Manuel tinha um quartel-general que ficava na Pelagônia, que é um local que fica na Grécia, uma região na Grécia. E aí o Manuel foi alertado sobre essa conspiração do Andrônico, mas ele decidiu não fazer nada. E aí o Andrônico chega até esse local onde o Manuel estava e ele havia preparado um plano para despachar o Manuel para o mundo além vida durante uma dessas caçadas noturnas que o Manuel fazia. Aí o Andrônico entra no acampamento e entra disfarçado de soldado e acompanhado de um assassino armênio. E aí quando ele se aproxima da tenda imperial, ele é reconhecido por um soldado. E aí ele tenta fugir, mas acaba sendo capturado em 1155. E aí o Manuel mostrou benevolência com o primo e apenas manda jogá-lo em uma masmorra no palácio de Constantinopla, onde Andrônico iria passar 12 anos preso e a sua amargura só iria aumentar. E aí um certo dia em 1158 o Andrônico descobriu que tinha um buraco ali na sua latrina. Então ele olhou aquele buraco e percebeu que tinha uns tijolos que estavam soltos.
Então ele saiu removendo aqueles tijolos e conseguiu sair da cela. Então, quando a ausência do Andrônico foi notada, os guardas correram e soaram os alarmes, as portas do palácio foram fechadas e também da cidade de Constantinopla. E aí começou a procura pelo Andrônico pela cidade. Até a esposa do Andrônico, ele era casado, né? Porque a Eudóxia era uma amante dele, né? Ele era casado, mas não sabe qual era o nome dessa esposa dele. Então ela também acabou sendo capturada e ficou presa na cela dele, até ele ser encontrado. Então Andrônico aproveitou todo aquele alvoroço que estava acontecendo na cidade, toda a confusão, e consegue fugir da cidade. Então ele consegue alcançar até a Trácia. Onde ele chega na Trácia, acaba sendo recapturado e levado de volta para Constantinopla, acorrentado. A fuga do Andrônico coincidiu com uma conspiração que aconteceu em Constantinopla, organizada por Teodoro Stepiotes, que era o chefe da administração civil, mas não teve nenhuma relação com Andrônico, com essa conspiração aí. Então toda essa confusão forçou Manuel, que estava em uma campanha na Síria, a retornar para Constantinopla. Então quando Manuel volta, o Teodoro acaba sendo preso e depois é cegado. Bom, o Andrônico, mais uma vez preso, não desiste da sua liberdade. Então, 6 anos depois, em 1164, ele finge estar doente. Então, providenciaram que um menino, um garoto, cuidasse do Andrônico enquanto ele estivesse doente. E o menino ficou a serviço dele. E aí foi o que o Andrônico fez. Ele aproveitou que a guarda ali estava meio descontraída, meio relapsa. Então ele manda o menino entrar em contato com os amigos dele para começar a organizar a sua fuga. Então esses amigos de Andrônico, eles conseguem embebedar os guardas, conseguem pegar as chaves e fazer cópias dessas chaves. E aí depois, em seguida, essas cópias dessas chaves são enviadas para o Andrônico, junto com uma bobina com uma corda e também um barril, onde ali seria feita a sua fuga. Então Andrônico abriu a sua cela e depois de 12 anos de cativeiro ele finalmente iria fugir. Então ele desceu com a corda e o barril da torre, né, da masmorra do palácio de Constantinopla, e se escondeu em uns arbustos com um manto escuro. E lá ele pegou um barco que estava esperando por ele e foi até a sua casa lá em Constantinopla. Então lá na sua casa ele se livrou das correntes e depois ele se despediu da sua esposa e dos seus 2 filhos. Então ele pega um cavalo e parte para longe de Constantinopla. Então ele chega em Anchialo, que ficava na costa da Trácia, onde lá ele encontrou um amigo que deu dinheiro para ele e ele iria seguir viagem. Então ele partiu para o norte, para o mais longe possível das fronteiras do Império Bizantino. Então ele iria cruzar o Danúbio e chegar nas montanhas dos Cárpatos. Então ele saiu em velocidade, sem parar, para que ninguém o reconhecesse. Até que ele chegou na Valáquia. E quando ele chega na Valáquia, ele acaba sendo reconhecido pela população, que acaba conseguindo capturar o Andrônico. E sabiam que existia uma recompensa alta que o Manuel pagaria pelo primo fugitivo. E aí o Andrônico, que não estava nem um pouco disposto a voltar para sua cela em Constantinopla, ele consegue aproveitar que os guardas estavam ali dormindo e ele monta um boneco, tipo um manequim com palha, e coloca a sua capa e seu chapéu e consegue fugir dessa cela onde ele estava na Valáquia. E aí ele faz acreditar ali, os guardas, né, acabam acreditando que ele estava dormindo. Então quando perceberam que era o boneco, já era muito tarde. Andrônico já havia chegado em Alixa, na Ucrânia, para longe da vingança de Manuel, onde lá ele se encontra com o príncipe da Rutênia, Yaroslav, onde ele revela sua identidade. E Yaroslav não gostava muito do Manuel, né? E aí ele é muito bem recebido como um hóspede real. E aí não demorou muito tempo para que o Andrônico caísse nas graças do monarca.
E aí ele se destaca na caça, caçando ursos, javalis. Andrônico se adapta perfeitamente à vida na corte em Kiev, mas a relação dele com os bizantinos estava longe de acabar. Em 1165, o Manuel estava envolvido em uma segunda guerra contra os húngaros e ele precisava de todo o apoio dos seus aliados europeus. Nessa época, o rei da Hungria era o Géza II ainda. Sem descartar qualquer aliado, o Manuel, que já sabia que o Andrônico estava por lá, né, na Rutênia, ele manda uma carta para o Andrônico, pedindo para que o Andrônico convencesse o Yaroslav a ajudá-lo nessa campanha contra os húngaros, em troca de mais um perdão. E aí o Andrônico ele acaba concordando em se unir a Manuel e lutar mais uma vez pelo Império Bizantino. E aí o Andrônico pessoalmente comandou uma cavalaria russa contra os húngaros, se destacando em várias batalhas. Então, mais uma vez, os primos estavam lutando lado a lado e disputando quem tinha mais bravura e fúria em campo de batalha. Acho que o Manuel era melhor, mas aí o Andrônico acabou sendo muito importante no cerco que aconteceu em Zemun, que é atualmente na Sérvia. O Andrônico comandou a artilharia de cerco e foi decisivo para a queda da cidade. Após a campanha vitoriosa, o Manuel retornou para o seu triunfo em Constantinopla ao lado do seu primo rebelde em 1168. Mas essa amizade não duraria muito tempo. Mais confusões viriam para frente. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando com a sequência dessa história no próximo sábado. Então vamos ver mais coisas que o Andrônico aprontou por aí até chegarmos aos eventos que nós vimos em 1183. Estarei também de volta na quarta-feira com o nosso especial de 3.350 inscritos. Mas antes disso, vocês têm aí que escolher na enquete, na aba comunidade, quais desses dois reinos misteriosos vocês querem ver na quarta-feira. Então a gente se vê na quarta. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.